Tá, então vou começar, né, só para falar, eu tive, assim, desde criança gagueiro, não sei exatamente quando começou, né, as referências que eu tenho é que uma hora apareceu, né, e a partir daí eu, assim, sempre fui gago, né. Com 11, 12, 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, eu fiz um tratamento de fono, ainda pegando uma boa plasticidade neurológica, né. Então, eh, assim, foi um tratamento bem-sucedido, eram as primeiras fonos, era uma fono novinha, eram as primeiras fonos que tinha aqui no Brasil, né. A gente, eh, a gente não tinha, muita coisa aqui no em termos de Brasil. Foi bem-sucedido, depois tive um tratamento psicológico catastrófico, né, me colocar em terapia de grupo, não deu nada certo. Grande parte da melhora que eu tive regrediu, e eu continuei assim, gaguejando bastante, com 20 e poucos anos, eu cursava engenharia e consegui trabalhar em cursinho, né, e esse fato de falar em público foi mudando completamente, né. Então, eu falava muito bem em público, pessoalmente não falava, né, gaguejava bastante, era difícil mas isso foi melhorando ao longo dos anos, né, ao longo dos anos a fluência foi melhorando bastante, com 32 quase que não era problema mais, né. E depois, nessa idade, praticamente ela deixou de ser problema em qualquer nível social ou familiar, e eu só fui um tempo depois em terapia psicológica tratar desses problemas que estavam lá enterrados. E depois que eu mexi, eu resolvi me dedicar a me empenhar pela causa, né. Principalmente hoje eu trabalho com grupo de apoio, sou um comoderador em grupo, e a minha vontade é trabalhar com crianças, porque eu acho que todos nós, adultos, temos como nos defender, buscar ajuda, a criança não, né, então ainda tenho esse desejo de trabalhar com criança. E eu acho que a arte, aí eu acho a Alexandre produzindo arte muito legal, e eu falei no último Stunter sobre os clichês repetidamente usados em mídia, né. Então sempre o mesmo personagem, sempre de forma pejorativa e sempre de forma jocosa. Aqui, eu ia até comparar a exceção, é que não vai dar tempo, eu vi ficou muito longo, então o Ainda Falam por Nós não vai dar para falar, mas eu vou pegar o discurso do livro, o discurso do filme, que são diferentes, e ver o que que isso tem a ver com a gente, né. Então, vamos lá. Eh, Aqui, os deveres da monarquia, espera aí que tá me tampando a visão aqui o palhetinho. Os deveres da monarquia, a tradição do parlamentarismo britânico continuam. Quem disse essa frase foi o príncipe Charles. Charles, em discurso televisionado em 8 de setembro de 2022. Mas detalhe, que dia é esse? Esse é o dia da morte da mãe dele, a rainha Elizabeth II. E aí, que é a esposa do rei, né, a esposa do rei do filme, né. E observa, os deveres da monarquia, ele está cumprindo o dever da monarquia, ele está indo lá fazer um discurso. E qual o dever da monarquia aí, né? Ele fala: "A tradição do parlamentarismo britânico continuam", quer dizer, o país é parlamentarista. E onde entra a monarquia? A monarquia entra como algo,
moderador, pacificador, que mantém estabilidade, né? Essa é a ideia da monarquia. E ele está cumprindo o dever dele, que é o quê? Se pronunciar. Então ele faz uma homenagem à mãe, ele lembra uma frase da mãe quando tinha 21 anos, que ela falou na África, que é uma das frases mais lembradas. Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será ao seu serviço. Ela se propõe a estar a serviço do império, em síntese, como se fosse a serviço das pessoas, de toda a população, né? Com todos os questionamentos que possa ter, existe aí uma obrigação. Mostra o simbolismo da monarquia como estabilidade e segurança. Até no Brasil, quando você olha, os que defendem a monarquia no Brasil, o que eles falam? Que a monarquia é como um extintor. Ah, não serve para nada, mas numa situação de emergência, ela seria algo imprescindível, algo para pacificar, para harmonizar, para superar as crises, né? Então, essa é uma ressignificação da monarquia, né? O rei, olha o que ele fala para o irmão, né? Olha o que ele fala para o irmão, o rei que é o do filme. Assumi o trono de balanço e me empenho em torná-lo estável novamente. Então, a função da monarquia é de estabilidade, né? Aí, o que que acontece? Esse é do irmão Jorge, ó. E olha o que o pai do rei do filme fala, né? O Jorge Quinto. O mundo moderno nos transformou nas mais baixas das criaturas, em artistas. Ou seja, a função do rei é representar, é falar, é fazer discurso. É essa a função dele. Jorge Quinto, essa é a fala do Jorge Quinto. Ele fala, isso está no filme, inclusive. Viramos uma empresa de comunicação. É essa a visão dele. E é nesse contexto que entra o discurso do rei. Aí nós temos duas coisas completamente diferentes, que é o filme e o livro. Então, o que, que é o filme? O Wembley está no estádio, é a exposição do Império Britânico. E ele tem que fazer um discurso perante todo o estádio e transmitido pela BBC em rádio. Isso é 1925. Ele faz um discurso considerado desastroso, ou seja, ele não consegue falar, ele trava, né? A cena é cortada. Na linguagem cinematográfica fica até a dúvida de se ele acabou o discurso ou não, mas ele acabou, ele fez o discurso todo, né? Aí ele faz o tratamento com o Long, Lionel Long é o fonoaudiólogo, ele torna-se rei e ele consegue discursar. Quando? No discurso que é o início da Segunda Guerra, né? Então, o que que você vê? A vida dele sendo colocada numa linguagem cinematográfica. Primeira cena, não consegue falar, não consegue fazer o discurso ou faz de forma trôpega, tropeçado, né? Cena espelho, a última, consegue falar. O que que é isso? É a história de superação do rei, né? É a luta do rei contra a gagueira. Agora, quando a gente pega o livro foi escrito por um neto de Lionel Long, e é bem diferente. Ele começa com um péssimo discurso, fica claro que ele péssimo discurso em termos de oratória, né? Que ele gaguejou bastante, ele arrastou, aquilo lá foi um choque, deixou todo mundo perplexo, né? Então não foi aceito, o discurso dele não foi aceito, a fala dele não foi aceita, como muitas vezes a nossa fala não é aceita. Aí ele faz tratamento com Long. Mas para que ele faz esse tratamento? Para fazer uma viagem.
uma viagem como duque. Ele vai como duque, faz ótimos discursos, faz vários ótimos discursos, isso repercute na imprensa, é noticiado, né? Aí ele fica 7 anos sem contato com o Long, com o fonoaudiólogo. E ele volta, a guerra não é uma coisa repentina, fica-se uns 2 anos com a tensão, vai ter guerra, não vai ter guerra, evitar guerra, né? A Alemanha tinha invadido a Polônia já, e aí o Long retorna, depois de um rompimento, eles ficaram 7 anos afastados, o rei chama ele. Ele não vai ser exatamente um fonoaudiólogo, ele vai ser alguém que vai ajudar em oratória. Ele vai fazer papéis que não é exatamente de procurar buscar fluência. Ele vai modificar os discursos, tirar trava-línguas, trocar palavras, né? Ele vai fazer mais uma coisa de ocultação da gagueira e de retórica, né? De oratória, né? Aí a história continua no livro, não acaba aí. Ele acompanha o rei em todos os discursos, coisa que no filme tem uma citação após o filme. Depois encerra-se a guerra, aí eles viram amigos e eles morrem muito próximos, né? Os discursos de Natal após a guerra, o Long deixa de fazer, né? Tanto que ele é liberado para ir passar o Natal com a família, né? Que ele passava sempre com a família real porque tinha o discurso de Natal, que era uma coisa que o pai do Henrique VI fazia, o Henrique V, que ele, no primeiro discurso, ele quis já falar que fez aquele discurso, mas que aquilo era uma tradição do pai, ele queria quebrar a tradição do pai e não conseguiu. Ficou esse discurso. O rei morre jovem, ainda 56 anos, em 52, e o Lionel, que era bem mais velho, em 53, né? Só que essa é a história do fonoaudiólogo. Então, gente, não é só a questão do discurso que está, vamos falar, distorcido e colocada numa linguagem cinematográfica. Dificuldade, situação difícil, esforço, dedicação, superação, né? O fonoaudiólogo também está exagerado. Ele estava, por exemplo, o estúdio, o consultório dele todo mal pintado, ele era um artista, jamais deixaria fazer isso. É incompatível com outras coisas. Ele tem lá um gravador de disco, um instrumento caro. Ele tem um reprodutor de disco. Então, lógico, não era o rei se trataria no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, não era isso. Mas era um local de consultórios médicos. Então ele era menor do que está no filme, fizeram maior para caber os equipamentos, mas ele foi meio marretado, para parecer que o cara não era nada, né? Ele não tinha os títulos? Não tinha, mas ele tinha sido ator e diretor de teatro, que eram das pessoas que mais entendiam de voz. Só pegar um exemplo, né? A, a Marilyn Monroe, essa voz, que é tida como sexy dela, sussurrada, foi dica de um diretor de teatro para ela falar gaguejando menos. Os diretores de teatro dominavam muito sobre a voz. O Long conhecia toda a fisiologia do sistema fonador, sabia todo o processo de produção do som, de fonética, de fonetria. Ele tinha feito uma volta ao mundo com a esposa quando morava na Austrália ainda. Tive em várias universidades ver a questão de oratória. Ele era professor de oratória, já dá oratória para políticos em 1915, 1920 na Austrália. Então não era um Zé Mané como aparece, exótico, né? Então o filme ele coloca ele como muito exótico,
ridiculariza um pouco o relaxamento lá, como se fosse uma coisa exótica, né, mas era um conhecimento que já tinha entre todo o pessoal de arte, de teatro, né, e muita da condução dele, que ele trata a coisa meio como psicológica, o rei ter que ir até lá, não é capricho dele, né, já é a ideia que a terapia tem que ter um esforço. Isso aí está na mesma sintonia de que terapia para rico tem que custar muito caro. Ele tem que ter um esforço, ele tem que ter um empenho nisso, né. Então, a figura do fonoaudiólogo está meio distorcida. E ele é fonoaudiólogo na primeira fase ali, e na época do discurso de guerra ele é quase um assistente de oratória, né. E inclusive aquela frase que ele fala que gaguejou para brincando, para saberem que era eu, não ocorreu nesse discurso, ocorreu num dos discursos de viagem 7 anos antes. Então nós temos 2 histórias. Uma é a da luta do rei contra a gagueira. Outra é a história do fonoaudiólogo do rei, e é o que ele mostra? A vida de um rei com gagueira. E o impressionante da vida com o rei de gagueira, gente, é que nós vamos analisar essa vida, é a nossa vida. E ele tem que falar, gente, numa situação muito complicada. Por que muito complicada? Às vezes a gente vê o filme e não tem a exata dimensão do que era. Primeira coisa, gente, personagem principal. Na história do filme, não tem dúvida que é o rei. O rei é o principal. Na história do livro, é o fonoaudiólogo. Aí, gente, hoje a internet cada um fala o que quer, então aparece todo tipo de bobagem. Mas apareceu uma bobagem muito interessante. Alguém falou que o rádio era o personagem principal, né? É, não tem sentido nenhum em termos de literatura, de cinema. Mas é legal a gente atentar pelo contexto da época. Olha o que o rei tinha que passar. Ele era o rei da Inglaterra. E nem por isso a gagueira deixou de ser problema como é para nós. Vamos dar uma olhadinha na importância disso. Olha aqui uma linha do tempo. Eu tenho aqui uma linha do tempo e 1952, 1953 é a morte do rei de Londres. Se eu pegar 1922 é a primeira rádio britânica, a primeira rádio brasileira, inclusive, é 1922. Quando a gente fala rádio, é com programação regular, né? Nos Estados Unidos é 1920, quer dizer, é uma coisa muito recente. Em 25, a BBC já cobriu 80% da Grã-Bretanha com retransmissoras, que é a data de Wembley. O Wembley já atinge 80%. Em 30, 100%. E em 36 tem a primeira TV regular, com 400 aparelhos. Negócio mínimo, elitizadíssimo, 400 aparelhos. Em 37 é suspensa a TV. E por quê? Por economia de guerra. Já estava se prevendo a guerra. E o rádio tem um superinvestimento. Por quê? O rádio é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Vamos lembrar que é nessa época que Hitler faz o Ministério da Propaganda. É nessa época que o Getúlio, no Brasil, faz o departamento, o DIP, aqui no Brasil. Então, o controle desse sistema de comunicação, ele é uma arma. E aqui, gente, é uma arma, e aqui está em 37. Aqui, está vendo essa imagem? Isso aqui é o brasão da BBC, só que ele de 10 anos antes, é de 1927. E o que a gente tem aqui no brasão? Temos o globo terrestre, o Greenwich bem no meio do globo terrestre, a Inglaterra aqui no alto, como se um planeta esférico tivesse alto. Então ele está no alto, a Inglaterra. Aqui são 7 estrelas, que são 7 planetas.
o poder inglês, o leão inglês, o poder inglês, aqui as ondas de rádio, os raios vermelhos. Aqui as águias com a motivação da rapidez, né, da rapidez da comunicação, suportando o brasão. E duas trombetas, gente, olha que coisa mais simbólica. São as trombetas que derrubam as muralhas de Jericó, que inicia a tomada da terra prometida. Então, simbolicamente, é uma grande arma, que é a proclamação, é o símbolo, é o que diz a BBC. Tudo que eu falei, fora a trombeta, está no site da BBC. E aqui, a divisa, que é a nação falará de paz para a nação. Então, a BBC está na mesma ideia da monarquia. Um instrumento para falar, para apaziguar, meio a Pax Romana. Eu mando e ninguém briga aqui, né? Um comando maior, uma força maior. Então, gente, o discurso do rei, ele tem que falar não é qualquer coisa, né? E aí, em 46, gente, após a guerra só é que tem a TV. Aí começa a BBC. A primeira TV no Brasil vai ser em 1950. A primeira transmissão da rainha falando é em 57. Então, tanto o Long quanto o rei morrem em 52, 53. Eles vivem exatamente a era do rádio. Que era essa, gente? A era em que se é visto pela voz. O rei é visto somente pela voz. Então, é assim, não é um desafio pequeno. E para nós que temos gagueira, complicadíssimo. Agora, vamos ver os desafios do rei, ver se eles são diferentes dos nossos, gente. Olha só, né, a vida da pessoa que gagueja, né? Então, primeiro, tratamentos decepcionantes. Quantos de nós se decepciona, se frustra com um tratamento que não serve para nada? Ainda é tabu falar, mas tratamentos que pioram a fluência da pessoa. Isso a gente sabe que ocorre. O rei tem método lendário. Hoje está na literatura de fono, é lendário o método de Demóstenes de colocar pedrinha, e o rei tem pedras na boca, né? Revolta com o fonoaudiólogo empenhado, gente. Quanto o rei vai lá, não vê resultado, acha que está sendo enganado e se revolta com o cara que está empenhado seriamente em tratá-lo. Quantas vezes a gente tem isso? Não queremos falar de gagueira, gente. E quando eu fui tratado, orientação das fonos era não se falar em gagueira, que poderia agravar. Era essa a concepção na época, né? E a gente não quer falar, o rei não quer falar em gagueira, né? Família não quer falar. É complicado, gente, é difícil. Até às vezes para a gente ajudar. Eu tenho alunos que eu quero ajudar e às vezes a família não quer tocar no assunto. Já teve um caso, não, o menino é tímido, não é gagueira, não. Né? O rei, gente, ele tem que viajar sozinho e fazer os discursos dele. O fono não vai. E ainda que o fono fosse, a hora de falar é dele. Então, gente, por mais que a gente faça e evite, a gente tem que falar, a gente tem que sobreviver, né? Tratamentos caça-níquel, gente, não aparece no filme, mas aparece no livro. Vários tratamentos caça-níquel em Londres. Tanto que o Long, ele vai organizar, é um cara importante, a primeira organização de fono querendo fazer um controle para evitar o charlatanismo. Ele trabalhou em hospital, não é um Zé Mané. Então, gente, esse conjunto de 5 coisas, dificuldade de se tratar, tudo isso o rei teve. E tudo isso nós temos. O segundo, gente, na intimidade com as filhas, ele fala fluentemente. Diante dos microfones, gagueja, um terror. Quantas vezes a gente olha para isso, gente,
e vive isso, e a gente mesmo não entende o que ocorre com a gente. Discurso fluente, isso aqui é do rei, gente, está no livro, não está no filme. Os assessores pedem para ele ser mais simpático com as pessoas, porque acham que ele é antipático. E por que que acho que ele é antipático? Porque ele vai, faz o discurso, é uma época que ele está fluindo bem, mas ele evita conversar, porque ele sabe que na fala espontânea ele vai gaguejar, né? Com Então licença, ele Lércio. se retrai e Faltam aparece 5. esse pedido como ele uma pessoa, como que se fala? Não empática, não simpática, né? Com licença, Não Lércio. gagueja cantando com atenção desviada, aparece no filme, a gente sabe disso. Opa, Lércio. Lércio? E isso traz uma percepção de ser psicológico para a gente mesmo. A gente mesmo, hoje a fono já fala claramente, é neurobiológico, tem uma questão neural, já foi abordado aqui, tem a propensão genética. E a gente mesmo tem a sensação, teve fonoaudiólogos gagos, o Wendell Johnson brigou a vida inteira falando que era psicológico, né? A gente mesmo tem essa sensação e o rei também tinha. Aqui, é fácil não gaguejar, isso aí não é a gente pensando. Isso aí, gente, sabe como que o rei fala para o filho quando ele gagueja? Deixa disso, deixa disso. Então, para com isso, né? Achando que é uma falta de esforço, que é uma falta de vontade. Quantos de nós somos vistos incapacitados para o cargo? E até o príncipe da Inglaterra, gente, pensa o que é isso. O Opa, Lércio. príncipe da Inglaterra, o que você precisa para ser príncipe? Ser filho do rei. O cara é filho do rei. Não, mas não pode. Lércio, só Por só interrompendo você, faltam 4 minutos, beleza? 4 minutos? Vamos lá. Fechou? Vamos ver Valeu. se eu consigo. Gente, inseguro. Pessoa que gagueja é medrosa, é um mantra. Ele não vai para o Canadá, sofre bombardeio no palácio, e no final ele escuta que ele é mais corajoso que todos os filhos. Gente, nós somos vistos como fraqueza moral, temos uma incompreensão da sociedade, todos nós sentimos isso. Gagueira, gente, é só você não falar. Eu escutei isso, eu pus aqui separado, porque isso aqui é da minha experiência pessoal. Gagueira é fácil, é só você não falar. Deixar de falar, ele deixou de falar. Troca palavras temidas, o Long faz isso, ele tem palavras temidas, letras temidas. Coloca interjeição, faz preenchimento. As ocultações que nós fazemos, gente, o rei fazia. E aqui, a forma de falar mais valorizada do que o conteúdo. A comparação com Hitler, ele vê Hitler querendo a guerra e falando super bem, ele com dificuldade de falar e querendo a paz. O conforto apontando outras dificuldades. Gente, como é inconveniente ouvir isso. Ah, você é gago, mas eu também tenho tal problema. O Churchill vai lá fazer isso. Olha, eu também. O Churchill era pessoa que gagueja também, né? Mas já estava melhor do que ele na fala e vai fazer o consolo. A família sofrendo, gente, os coafetados, isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito nos grupos de família. A rainha fica tensa, sofre junto e impacta ele, que fica pior por ver a rainha sofrer, né? Isso aí está no livro. A zombaria, gente, isso é um negócio que eu queria pegar um minutinho nisso, porque o irmão zomba dele para ganhar a discussão. E quantas vezes a gente em criança ia jogar futebol, foi falta, não foi, para a discussão e começa a tirar sarro da quem está gaguejando, para ganhar uma discussão na retórica. Incômodos sociais, nós temos todo esse, e principalmente, gente, afeta a nossa identidade. Esse que ele falou é para eles saberem que era eu, gente. Ele faz, então, até brincando, mas é uma metonímia que marca, que é todo um pegar parte pelo todo. E é o gaguinho e coisas assim. Então, tudo isso a gente passa e o rei passou, temos a identidade afetada. Aí, gente, finalizando. Sei que talvez, melhor do que ninguém,
o quanto você ajudou o rei, não apenas com o discurso dele, mas com toda a sua vida e perspectivas. Quem falou isso foi a rainha Elizabeth, 3 semanas após a morte de Jorge VI, em carta longa. Em 1880, a rainha é procurada por David Sider, que é roteirista do filme, a pessoa que gagueja, que pede acesso aos arquivos reais para fazer o filme. Olha a resposta dela, gente. Por favor, não faça enquanto estiver viva. A memória desses eventos ainda é muito dolorosa. Rainha Elizabeth. Aí a fala dele, ó. Quando há 30 anos a rainha mãe me pediu que esperasse e não contasse a história enquanto ela estivesse viva, porque a lembrança desses eventos eram ainda muito dolorosas, me dei conta da profundidade das emoções que estavam em jogo. É o roteirista do filme falando sobre isso. Pessoal, Rei Jorge VI, personagem com quem mais me identifiquei. E pode, gente, um menino criado na periferia de São Paulo se identificar com o rei da Inglaterra? Se você olhar, todos os problemas que o rei passou são os que a gente passa. No filme, o rei não pôde deixar de falar nem terceirizar a fala. E a pergunta é, e ele não pôde. Por quê? Porque ele perde o reino. E aí eu vou terminar com uma pergunta, gente. Nós podemos deixar de falar ou terceirizar a fala? E eu não vou responder, só vou falar uma coisa, que eu acho que tem um reino, a gente pode ter muitas propriedades, muitas coisas, empresa, ou pode não ter nada. Mas tem um reino que todos nós temos. O nosso reino é a nossa vida. Eu queria terminar dessa forma. Obrigado.